correr o bicho pega e se ficar o bicho come. O meu nome é Maria Vitória. Eu sou o Fausto Ramos. Eu sou o Felipe Caselli. E esse é o Hermetic Caos. Novidade no canal Hermetic Caos. Estamos hoje com uma presença feminina no canal. Ah, se você achava que Hermetic Caos era só cuecas, agora a situação tá diferente. Olá, gente. Meu nome é Maria Vitória e é isso aí. Agora eu tô com eles aqui. Não tem só barbudo agora no Hermetic Caos, gente. Tem umas coisas que eu acho que acontecem com a gente sem a gente saber, a gente meio que atrai pra gente, sabe, uma experiência. A gente tá andando na rua, tipo, uma pessoa vem e começa a conversar com a gente, comentar da nossa roupa, comentar da tatuagem. Aquela pessoa que fala que vai passar como formiga, não sei o quê. Não, posso começar de novo? Oi? Você não conhece esse meme lá? A cenazinha do Waking Life? Não. Que virou meme? Ah, depois eu passo isso pra vocês. Tá Então bom. continua seu rap aí. Ah, é porque o que aconteceu? Eu tava no shopping ontem e do nada tava comendo meu sushi normal. Um cara aleatório chegou e falou: "Nossa, gostei do seu cabelo. Ele é muito francês, assim, do século XX, que não sei o quê. Ah, meio Chanel, né?" Fiquei, aham. E ele começou... Chanel. Chanel. Aham, claramente E Chanel. ele começou a puxar papo comigo, como se eu fosse a melhor amiga dele. Do nada. Só falou sobre a moda na França de todas as décadas, falou dos cabelos, falou de tudo. Esse é o Fausto. Gente, não, isso não fui eu. Ah, tá. Eu Isso pensei não que fosse fui eu. você. Não, Chanel, isso não é Chanel, gente, cara. obviamente que meu cabelo é Chanel, assim, como dá pra perceber. Bem Amélie Poulain, enfim. É, mas... que Aí virou um meme. Cabelo francês. Cabelo francês. E como que a gente explica as coisas das pessoas chegando do nada e conversando com a gente como se fosse o melhor amigo? O que que a gente leva... O que que leva as pessoas a abordarem a gente? O que leva coisas a acontecerem com a gente? O que leva as coisas a acontecerem com a gente? Alguém tem uma explicação? O tema do programa de hoje é karma e destino. Eu tenho um comentário a fazer sobre destino e sobre karma. A presença dessa pessoa aqui hoje é por conta de uma leitura que eu fiz no tarô, que eu iria conhecer ela. Eu iria conhecer uma menina que manja muito de magia do caos e, eventualmente, ela iria aparecer num vídeo do Hermetic Caos. Eu juro, eu li isso nas cartas. Portanto, o destino desta pessoa está aqui no nosso meio hoje. Isso deu pra mim no tarô, isso deu pra mim no tarô. É tipo isso mesmo, deu pra mim no tarô. Mas o que significa eu conseguir ler, ver as coisas antes, ou ver o destino, ou entender meu karma? A gente tem uma ideia do que seja karma? Já vamos começar a falar sério, então? Opa, já? Bom. Já é uma pergunta que eu faço o seguinte: dá pra ver? Existe uma forma de ver o futuro, de saber as coisas que vão acontecer? É isso que significa que significam os métodos divinatórios? Porque quando você joga as cartas do tarô, quando você joga runas, quando você joga búzios ou o que quer que seja, a gente está vendo o futuro? Curioso. É uma boa pergunta. O que você pensa disso? Sobre isso, eu acho que... Como que eu posso explicar? É algo que está propenso a acontecer, sabe? A gente, que nem me explicaram, a gente alcança um estado, aquele gap quando a gente está lendo, que é a pré-disposição para acontecer. Então, quando a gente está jogando ali, o que a gente está acessando, querendo ou não, é algo que pode vir a acontecer ou não. Porque, querendo ou não, tudo depende das nossas ações, sabe? Mas assim, o que quer que você fale a respeito do futuro não é uma possibilidade? Por que uma possibilidade é melhor do que a outra? Por que a possibilidade que a gente vê no tarô é importante ou é relevante? Porque ela é relevante? É. Ok. Eu vou falar agora sobre como É uma eu pergunta também. retórica, assim. Eu Sim. tenho minhas opiniões a respeito disso, mas eu quero ouvir vocês. Beleza. Eu ia comentar que pra mim, quando eu tô lendo tarô, eu tô lendo o produto possível das condições que nós temos agora. Então o tarô não tem a ver com um futuro que eu estou acessando por conta de já estar determinado, não é porque já tá para acontecer. Na verdade dizer o seguinte: dados os condicionantes do que eu tenho no presente,
Eu tenho uma pulsão, um devir para uma certa direção. É possível que eu chegue lá, mas geralmente o tarô sempre me aconselha ao que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Mas por que é importante ver o que o tarô fala para mim? Acho que muitas vezes é porque o tarô está alinhado com o que eu estou fazendo, com o que eu estou vivendo. Eu leio muito de mim mesmo nas cartas. Então é como se eu interiormente estivesse me aconselhando sobre aonde chegar, como chegar. Mas e quando você lê pra outra pessoa? Ah, cara, pra mim tem que rolar alguma conexão mais, sabe, mais profunda. E a pessoa que faz isso profissionalmente? Que atende pessoas com o tarô profissionalmente. Coisa que eu acho coisa que eu não vejo problema nenhum. Eu acho que as pessoas podem atender. Fala assim, mas você tá pagando pela leitura do tarô. O tarô... É igual a pessoa que aplica reiki, cobra pra aplicar reiki. Fala, mas a energia não deveria ser de graça. Tipo, quando a pessoa tá pagando por uma leitura de tarô, quando a pessoa tá pagando por uma aplicação de reiki, ela não tá pagando pela energia ou pelo conhecimento, pelo tarô. Ela tá pagando o tempo daquela pessoa que tá lendo, que tá aplicando, o tempo que ela está disponibilizando naquele momento e todo o tempo que ela disponibilizou para estudar aquilo, para se aprofundar naquilo, para dominar aquela arte. Né? Então não vejo problema nenhum as pessoas cobrarem. Agora, aí você está então trabalhando profissionalmente com isso, está lendo o tarô para uma outra pessoa que é só um cliente. Chegou, falou, eu preciso saber aí alguma coisa que vai acontecer, e aí você joga o tarô para essa pessoa. O que você está vendo? Olha, é aquela coisa mesmo que ele disse, eu tô vendo o reflexo das atitudes da pessoa naquele momento. O que pode acontecer se ele continuar naquele caminho. E uma das coisas até que me instruíram, duas frases que eu acho muito interessante, que sempre quando eu vou jogar para outra pessoa em relação ao futuro, a saber de alguma coisa, eu penso, primeiro, não é minha vida. Eu acho isso muito interessante porque a gente acaba projetando as nossas opiniões naquela carta. Tipo assim, a gente vai ler, principalmente quando é um assunto muito delicado, a gente acaba ficando tipo, putz, sabe? E outra coisa é que quem pergunta quer saber, de qualquer jeito, sabe? Se a pessoa tá ali com a predisposição pra saber, é porque ela já tem que ela quer realmente, sabe? Ela não tá esperando por aquilo. Então, assim, eu tô vendo o produto das ações daquela pessoa. Independente se vão ser algo bom ou ruim, sabe? O produto das ações da pessoa, eu gostei dessa frase. O nosso destino, aquilo que vai ser o nosso futuro, vai ser produto do que a gente faz hoje. E absolutamente. Cara, eu achava isso, acreditava piamente nisso, até que algumas coisas muito bizarras começaram a acontecer na minha vida, que eu não conseguia fazer a menor associação entre o que eu estava buscando e as minhas atitudes cotidianas e as coisas que estavam acontecendo. Aí eu comecei a lembrar, e essa é uma coisa que eu vou jogar aqui na mesa para reflexão, que é assim, comecei a lembrar que toda mitologia antiga encara destino como se fosse uma ação que acontece na sua vida, à sua completa revelia. O destino é sempre um projeto, um plano que uma determinada divindade tem para sua vida. Por exemplo, vamos pegar a mitologia nórdica. A mitologia nórdica tem as Nornas lá, que são aquelas 3 mulheres que cuidam do destino das vidas dos homens. Então, o seu destino é aquilo que as Nornas planejaram, que elas teceram, que elas fiaram como a linha da sua vida. Então, as coisas que vão acontecer na sua vida não se relacionam minimamente com aquilo que você está produzindo para você mesmo. Independente do que você faça, independente das ações que você tenha, das atitudes que você tenha, certas coisas vão acontecer com você. Porque a concepção de nós sermos os protagonistas da nossa própria história, da nossa própria jornada, é bem recente, até romântica. Não, mas mesmo romântico mas mesmo que você diga que você é o protagonista da tua própria história, que você é o protagonista da tua própria jornada, qual que é o problema com relação a isso? O problema é que o que essas mitologias antigas estão dizendo é: você sim é o protagonista, você é o herói, você é o protagonista da sua própria jornada. Só que não foi você que escreveu o roteiro. Saquei. Da história. Você é o protagonista. Sim. Você é só o ator. Né? Sim. Quem tá roteirizando e dirigindo é outra pessoa. É que nem, não sei se vocês chegaram a jogar aquele Bandersnatch da Netflix. Sim. Bandersnatch, sim. Eu joguei também. Então, é muito isso, sabe? No final, nem era a gente que tava controlando ele, nem ele que tava sendo, sabe?
É muito isso. De fato. Todas as possibilidades já estavam travadas. Já estavam travadas, de qualquer jeito. Mas e aí, as possibilidades já estão travadas? Ou a gente pode... Que tipo de liberdade a gente tem em relação ao destino? Primeiro, eu tenho que ser convencido de que destino existe e do que é destino. Tem um amigo meu que dizia assim... eu não acredito no destino, mas a gente não consegue escapar dele. Boa. O que eu tava lembrando, então, destino. Como é que eu me convenço? O que é destino? Como é que a gente define destino? Então, a gente tá falando sobre produtos das nossas ações, mas tem uma coisa a levar em consideração. Tem muitas coisas que acontecem com a gente que não tem nada a ver com o que a gente escolhe e com o que a gente faz. Sim. Porque a gente pode controlar muito bem aquele baldezinho, estoicamente falando, né? Tem um balde pequeno, que são as coisas que eu posso controlar das minhas ações, e tem um balde gigante, que é de todos os outros fatores externos atrelados à minha vida. A economia, os meus amigos, a minha família, o meu trabalho, o meu chefe, o trânsito, o motorista do Uber que chega atrasado para me levar para poder gravar vídeo com o Caselli, todas essas coisas. Eu posso controlar as minhas ações e ainda assim eu posso ter resultados completamente aversos a tudo aquilo que eu me tornei propenso a fazer, toda a minha intenção com as minhas ações por conta de todos os outros fatores externos. Eu posso estar trabalhando para querer virar um médico, um advogado e de repente uma guerra estoura no meu país e foda-se os meus planos de fazer universidade e me formar. Porque eu vou ter que trabalhar. De repente ganha um candidato à presidência, fode com a universidade pública no país. Pois é, não é mesmo? Pois é, velho. Pois é, não é? Que coisa, não? Que coisa. Cara, vocês já viram Dark? Não. Já. Então, Na primeira temporada. Ah, não vejo assim. Não Ok. vejo assim. Ok, Porque é ruim? Obrigado por me poupar. Aham, Eu já vou fugir dela então. Ok. Eu acho interessante que você comenta disso, fazer uma analogia com Dark. Que é o seguinte, um personagem, ele consegue interferir o passado, o presente e o futuro. Entendeu? Uhum. A vida dele, ele tá vivendo a vida dele. Mas as ações que ele toma interferem todo o resto. Do passado, do presente e no futuro. Não só a vida dele. Uhum. Entendeu? O que eu quis dizer? Sim, sim. Então, assim, o seu destino talvez, com certeza no caso, interferiu o meu, tanto que eu tô aqui vindo aqui gravar, sabe? Pois é. Então, nós Mas aí isso é culpa sua ou é culpa dele? todos, é uma coisa geral. Pois é, não, mas aí nós estamos falando de quem é que escreve o roteiro. Ah, quem é que escreve o nosso destino? Essa que é a grande pergunta. Fausto é um niilista, então pra ele o universo não faz sentido, a vida não faz sentido e nada faz sentido, as coisas simplesmente acontecem. Eu trouxe essa coisa agora. Tipo, as coisas acontecem, velho. É niilismo isso. Ah, não. Eu acho que é um niilismo mais positivo mesmo. Eu não considero niilista. O que é o niilismo? O niilismo é justamente essa doutrina filosófica que diz que não existe sentido. Ok. Nada faz sentido. As coisas simplesmente acontecem. Eu acho que assim, as coisas podem ter sentido, se eu quiser que elas tenham. E eu tenho muitos sentidos meus próprios, tá ligado? Eu crio muitos sentidos, mas eu não me apego a eles. Eu, tipo assim, o sentido que eu crio pra minha vida e que eu sigo na minha vida, agora voltando pra engrenagem do vídeo. Não, já voltou, já tem alguns segundos, mas vai. O sentido que eu enxergo pra minha vida é aquele que eu construo. E talvez isso tenha relação com a sua pergunta, por conta da maneira como eu vou enxergar o destino pra mim, a minha trilhagem na vida, vai ser a respeito de como eu vou dar sentido para as minhas experiências na vida. E esse vai ser a minha concepção de qual é o meu destino. Eu tenho uma projeção na minha cabeça de onde eu quero chegar. E eu tento, de todas as formas, encontrar caminhos para chegar até esse caminho. Você me pergunta aonde eu quero chegar. Eu fico tentando chegar... Eu fico buscando formas e caminhos de chegar até o destino que eu quero chegar. Destino que eu quero chegar. Mas aí Olha... você coloca destino como um ponto específico. Sim. Não como uma caminhada. Sim. Isso é interessante também. Porque, ao meu ver, é tudo uma caminhada, sabe? Tipo assim, se eu estou aqui agora, é porque outras coisas aconteceram e outras coisas vão acontecer. Sim. Eu não tenho um controle do que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu tenho uma ideia do que pode acontecer. Mas Sim. o que vai acontecer ou não, eu não sei. Entende? Eu posso modificar isso, eu posso tender as coisas para que aconteçam do jeito que eu quero. E tem algum jeito de E você... acontecer
passado também do jeito que eu quero, alterar o passado. Eu já fiz isso. Ok. Bacana. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso, também tô interessado. Eu fiz um teste uma vez que eu sabia que a pessoa tinha saído de casa e eu fiz um sigilo para que essa pessoa aparecesse de camisa amarela. Só que ela já tinha saído de casa. Então, pra ela aparecer de camisa amarela, ela teria que se vestir antes de eu fazer a parada acontecer. Entendeu? Então, na teoria, eu alterei o passado. Isso é magia quântica. Ha! Uau! Por que que é magia isso quântica? É magia quântica. Porque a pessoa, não interessa qual a camisa que a pessoa vestiu, mas ela fez a magia pra quê? Pra na hora que ela batesse o olho na camisa, ela... Entendeu? Então, como é que fala na física Observador. quântica? O negócio do colapso... O colapso da função de onda. Da função de onda amarela aconteceu na hora que ela olhou. Gente, o quê? Eu tô perdida aqui agora. Você fez magia quântica, Maria. Que louco, velho! Colapso de função de onda, cara. Depois você me explica isso, porque eu tô perdida. Sim, sim, te explica de boa. Por favor. Mas aconteceu, assim, eu fiz a parada depois que eu soube que a pessoa saiu de casa. Aham. Entendeu? Eu esperei a pessoa sair de casa pra fazer. E ela chegou, ela estava com a camisa da cor que eu tinha falado, amarela. Acho que aconteceu isso com o Crowley também. Ele pediu pra uma carta chegar logo. E a carta chegou, tipo, 3 dias depois. Só que pra essa carta chegar 3 dias depois, ele teve que alterar o passado também. Porque... Pra carta sair mais cedo. Pra carta sair mais cedo. Eu acho que foi o Crowley. Eu não tenho uma história dessa, nesse meio aí. Porque Depois... cartas naquela época devia demorar. Devia demorar pra caralho. Uma era. Então, pra chegar naquele tempo, ele influenciou no passado pra carta ser escrita e mandada antes. Aí eu sabendo disso, eu falei, putz, será que dá certo? E fiz. E funcionou, super funcionou. Boto muita fé, velho. Então. Mas aí, se a gente consegue manipular com magia a nossa realidade, os acontecimentos da nossa vida, por que às vezes acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse? Nosso controle, qual o limite do nosso Qual controle o sobre a limite nossa do nosso realidade? controle, então? Esse é o ponto. Porque isso se relaciona com o que eu estava falando antes da Mas questão eu da acho mitologia. também que o limite você vai conseguindo, sabe? Você vai trabalhando esse limite. Porque, por exemplo, você começa fazendo 5 minutos de exercício tal. Daqui a um mês você já vai estar fazendo 1 hora. Então você vai aumentando esse limite de controle, ao meu ver, sabe? Mas a gente pode chegar num ponto em que você consiga controlar tudo que acontece na sua vida e só acontece coisas do jeito que você quer? Os grandes mestres antigos diziam que eles eram assim. Os ascensos dizem que os caras, se eles chegam num lugar lá, eles alteram a realidade totalmente, Doutor assim. Estranho total. Doutor Estranho total. Mas é aquilo que a Aquele gente negócio, né? Não. ouve falar, a gente Meu não tem amigo me noção. contou, o primo do meu amigo. Pro meu amigo, meu texto do Meu cara texto. que falou É aquele negócio. muito indireto. Que é isso, você pode ter um controle grande, mas é aquela coisa também. Pessoas também têm um determinado ponto de controle. Então, isso, querendo ou não, vai influenciar ou não. Isso me lembra Jung. Tadá! Surpresa! Tava esperando. Eu quero fazer uma sugestão até de drinking game pros seguidores do Hermetic Caos. Pega os vídeos do Hermetic Caos pra assistir e bebe uma dose de cachaça sempre que Nietzsche ou Jung forem mencionados. Você vai terminar no hospital, O último a ficar em pé ganha. Fala assim, não, você é Nietzsche, eu sou Jung, vamos lá. O último a ficar em pé ganha. Acho válido fazer isso aqui. No! Cada vez que um dos dois citarem o outro. Você bebe. Ai, velho. Mas ó, Talvez. porque o Jung fala que as nossas forças inconscientes, os nossos complexos, ele tem uma frase bonita, só que eu não vou lembrar, mas o que ele fala mais ou menos é o seguinte, que quanto mais inconsciente a gente for dos nossos complexos, mais eles dominarão a nossa vida e a gente vai chamar eles de destino. Né? Pois, tipo, as coisas acontecem na nossa vida, ou a gente faz determinadas coisas, ou cria determinadas realidades pra gente, por causa dos complexos inconscientes que a gente tem. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente, então,
toma consciência desses complexos e necessariamente então desnovela, desenrola, né, dissolve esses complexos, a gente meio que toma um pouco mais o controle a respeito da nossa vida. Resta entender que dessa perspectiva da psicologia analítica, não dá para a gente expandir esse limite até ter total controle da nossa realidade, porque isso significaria... Cara, complexo é que nem Pokémon. Você encontrou um, esse nível fez ali, mas já surgiu outros 5. Pois é, tem isso assim. Isso significaria expandir a sua consciência para conter todo o inconsciente. Oh, yeah. E não dá, não é possível isso. Tem a questão do processo de individuação. Cara, assim, eu não sei como é que eu não estudei Jung tão a fundo assim, eu não sei como é que o Jung fala a respeito das possibilidades de consecução do processo de individuação. Então, você chega no final, tem fim esse negócio, eu não sei. O que o Jung comenta é o seguinte, na teoria junguiana, e nós aqui na magia, a gente vai além do que ele falou, porque na teoria junguiana você não tem controle do seu processo de individuação. Você vai tomando consciência sobre os seus complexos, mas isso não significa que você vai ficar livre de todos os complexos. Você tem uma constelação deles e vão surgindo outros. Você, na verdade, vai mudando como se você tivesse uma luneta no céu, vendo várias estrelas que são seus complexos. Você vai mudando o foco que você tem dentro dos complexos no seu inconsciente. A individuação você vai se assimilando, mas ela não tem necessariamente um momento que você chega ao final, à plenitude. Mas é um processo que segue pro resto da vida, mas que ele provoca grandes transformações porque você passa a se alinhar mais com o seu self. Você já leu o Manual do Messias? Não. Tem um livrinho chamado Manual do Messias, que é Conselhos para a Alma Avançada, onde ele fala o seguinte: eis uma forma de saber se a sua missão na Terra está cumprida. Se você está vivo, ela não está. Boto fé. E eu acho que isso tem a ver com o processo de individuação, isso tem a ver com destino. Porque você falou que você acha que o destino é processo, né? Sim. Mas curiosamente, na língua portuguesa, quando você fala em destino, você pode estar querendo dizer o ponto onde você vai chegar. É isso que está dizendo na sua passagem de ônibus ou de avião. Sim, era nesse sentido. Origem, destino. Esse trocadilho que eu fiz quando eu falei de destino, sim. Pois é. Então, assim, qual é o meu destino? Qual é o destino de todo mundo? O destino de todo mundo é a morte. Estamos bem claros a respeito disso, sim. Não é? Então, qual é o meu destino? Qual é o sentido da vida? E qual é o... Bicho, a hora que você morrer, pronto, você descobre, tá cumprido o bagulho. Mas aí tem outro lance do durante, que você falou. Eu acho que realmente, na verdade é todo o processo até um ponto, entende? Não é só a chegada. É o processo até a chegada e as interferências neste processo, sabe? Porque é muito disso que você falou também, luneta e ver diversos pontos. A partir do momento que você está focando num ponto, é o que você também comentou, você vê uma coisa e esquece o resto, você está focado num determinado ponto, num determinado tipo de pessoa, e aquelas outras pessoas, a parte disso, vão sair de perto de você. Sabe como? E existem vários desses pontos até chegar ao final. Que na teoria é o cumprimento de alguma coisa, é o fim de uma jornada, da vida, enfim. Mas até lá, muita coisa vai acontecer e é o destino. Entende o que eu quero dizer? Claro, mas é quem que define o que é que tem que acontecer e por que tem que acontecer? Porque a gente não é. Eu achava que poderia ser. Eu sinceramente achava que poderia ser. Mas a partir de um determinado momento na minha vida eu comecei a questionar isso. Falei, não, a gente não decide o que vai acontecer com a gente, cara. Você chama de quem toma a decisão de um ser sentiente? Ou seria tipo algum outro agente da realidade? Uma vez eu vi num podcast que pra você falar sobre como fazer uma torta de maçã, você tem que falar da origem do universo, entendeu? Então eu acho que é muito disso. Não adianta você falar de uma coisa só sem olhar a teia, sabe? É uma coisa muito mais complexa, é uma visão muito mais complexa do que isso, do que o que é a gente. Porque o que eu falei é interferências. E a partir do momento que há interferências, essas linhas vão se cruzando
e vão formando uma teia muito grande. Então, é essa teia talvez que seja essa coisa maior que diz o que é e o que vai acontecer, o fim de cada coisa. Uma confluência de devires, pulsões e causalidades. Talvez. Mãe, bota fé. E como é que a gente fala de karma nesse rolê todo? Vida. Continuando nessa analogia da teia, eu acho que esses encontros de linhas, esses nós, esses pontos, levam a outras coisas, sabe? Ou chegam a outras coisas. E eu acho que é muito isso, sabe? Talvez algo que não você, mas externo acontece, entende? E tudo aquilo tá conectado ao mesmo tempo. Porque, então, eu não acho que, como que eu posso dizer, seja algo que, ao mesmo tempo que é algo que você escolheu, mas é algo independente de você. Eu acho que a gente deve continuar falando sobre essa questão do karma no outro vídeo, mas antes da gente terminar, tem uma bomba que eu quero jogar em cima da mesa. Porque assim, teve uma questão da definição de karma uma vez que me disseram, que é como se você estivesse num corredor em que as paredes fossem de elástico. Então, tipo, se você bate numa parede, a parede te joga pro outro lado como uma espécie de reação, de ação e reação. Teria como você andar sem esbarrar, sem provocar efeitos que vão te ferrar, ou pelo menos controlar os efeitos, saber, não, agora eu vou bater ali, então eu vou pra lá e eu vou rebater dessa forma e conseguir saber de tudo e controlar tudo. Como eu falei antes, eu não sei se você vai colocar na edição ou não, mas eu acho que a gente volta nesse tema. Tem muita coisa para falar ainda. Maria Presença gratificante. possivelmente vai voltar para outras participações. A gente está negociando aqui o cachê dela para saber se ela fica fixa no canal ou não. Vamos ver como isso acontece. Bicho, eu vou falar. Tá todo mundo perplexo. Essa discussão foi um bagulho tão louco. Deu onda. Não, na real, a gente tá, né? A gente, você sabe como a gente grava vídeo, a gente liga a câmera, a gente só tem um tema definido, a gente não tem roteiro, a gente sai e começa falando um monte de loucura, e a gente se perde e fica, véi, mas onde que a gente quer com isso, cara? Pra onde que a gente tá indo com essa discussão? Eu, por exemplo, só vou saber o que eu vou falar no próximo programa depois que eu assistir esse de novo, porque eu não lembro nem o que foi que a gente... Eu também não. Se você chegou agora, você deve estar tão doido quanto a gente, Provavelmente. porque... E aí, se você chegou agora, se inscreve no canal, porque é muito importante. Se você assistiu e gostou, deixa o seu like, um joinha. Se você não entendeu nada, deixa um comentário aí embaixo, a gente vai tentar Pergunta, conversar. comenta, fala alguma coisa que depois, quando a gente for gravar o próximo, a gente considera. Se você detestou o programa, se você achou péssimo, você deixa seu like também aí, porque... Compartilha. Não é? Compartilha, xinga com os amigos na rede social. Olha esse vídeo aqui horroroso. Xinga muito no Twitter. Não sabe nada. E compartilha pros seus Muito amigos. no TV velho. Quantos competem na prova de natação filosófica? Só sei que nadam 6. Até por acaso, pessoal. Até o próximo vídeo. O que tá lembrando, meu Deus? Botar o mapa na mesa. Cabeça grande. Cabeça pequena. Cabeça grande. Cabeça pequena. Isso, diverte, velho. O Kant tem um livro Gente, que vocês ninguém da estão filosofia bêbados agora. conhece, onde o Kant fala de visões premonitórias. Depois eu vou pegar o nome desse livro e falo. Falando nisso, Mas eu tenho- quando a gente for gravar de Eu já tarô, a ouvi gente falar, fala. eu já ouvi falar desse Tem livro um dele. Eu li texto recebo que sobre fala isso.